Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Bom, nós vamos hoje então falar sobre a primeira carta de Paulo, aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, tá? A gente vai estudar de fato elas separadas, né? Nós temos duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses e vamos estudá-la então, uma depois a outra, tá? Decidi não fazer um resumo porque esses nossos estudos já é um resumo, né? Então se eu pego duas cartas e fazer um resumo dos resumos, vai ficar muito superficial, né? Eu quero trazer para vocês aqui, ainda com as nossas limitações de tempo, mas trazer aqui uma estrutura satisfatória para o entendimento dessa carta, tá? Então, 1 Tessalonicenses, a gente vai estudar. O autor, como eu já disse aqui, mencionei, é Paulo, o apóstolo Paulo. Na verdade, essas 13 primeiras cartas, 13 primeiros livros que nós estamos estudando, todos eles são de Paulo, mas eu sempre dou uma reforçada para a gente não esquecer aí, tá? Então, Paulo, aqui que é o autor dessa carta, o tema que ele escreve essa carta, como também nós falamos, mas eu acho que nunca é demais pontuar, ainda que seja a mesma informação, para que se vá fixando na mente, Como o próprio apóstolo Paulo disse, que ele não se cansava de falar as mesmas coisas para os irmãos, porque isso fixaria, seria segurança para eles, Ainda que a gente repita algumas informações, mas elas são importantes até fixar mesmo na nossa mente. Então, cada carta tem um tema, tá bom? Paulo escreve com um conteúdo objetivo, específico, E 1 Tessalonicenses, então, o tema que ele vai abordar é a volta de Cristo. Então, vocês podem colocar aí, tema, a volta de Cristo, tá bom? Autor, apóstolo Paulo, tema, a volta de Cristo. Data da escrita, qual foi o ano que ele escreveu essa carta? E mais ou menos por volta do ano 51, depois de Cristo, claro, 51, tá bom? Então essas três informações básicas, um padrãozinho que a gente segue, para o estudo das cartas. A capital da Macedônia, era Tessalônica. Então a cidade de Tessalônica, os tessalonicenses, são chamados assim porque eram da cidade de Tessalônica, tá? Tessalônica era a capital da Macedônia. Hoje, onde fica aí, ainda existe essa cidade, Onde fica? Então, lá na Grécia, tá bom? Mesmo local, só que hoje essa cidade é chamada de Salônica, Mas é o mesmo local, tá? Mesma cidade. Antes era Tessalônica, hoje é chamado, se procurar no mapa lá, mapa atual, lá na Grécia, vai estar lá, cidade Salônica. E é a mesma cidade, então, que Paulo planta a igreja aqui dos Tessalonicenses, tá? Ele vai plantar essa igreja na sua segunda viagem missionária, A gente sabe que Paulo fez, no mínimo, aí 3 viagens missionárias, tá? E na sua segunda viagem missionária, então, aí para o ano 51, ele vai nessa cidade chamada de Tessalônica, E ele teve um frutífero ministério lá e foi encerrado prematuramente, Devido à intensa hostilidade judaica. Então os judeus perseguiram muito Paulo em diversas ocasiões, e uma delas foi essa aqui. É interessante também a gente pontuar, eu acredito que alguns de vocês já têm percebido isso, toda vez que a gente vai falar de uma carta ou outra, 1ª, 2ª Coríntios, Efésios, Gálatas, a gente recorre lá ao livro de Atos, porque o livro de Atos é onde vai narrando, contando, desde a conversão de Paulo, até a sua introdução lá com os apóstolos e aí as suas viagens. Então, vamos de novo para Atos dos Apóstolos para a gente pegar lá a origem, lá onde nasceu essa igreja, tá bom? Lá onde Paulo ele inicia, ele planta, Então, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17,
versículos de número 1 ao versículo de número 9. Eu quero ler com vocês esses 9 versículos, porque aqui a gente já vai descobrindo a origem dessa igreja, né? O cenário lá que havia na época, o que Paulo enfrentou. Então essas informações estão aqui, ó, em Atos, capítulo de número 17, versículos de número 1 ao versículo de número 9. Tá? Então a gente já vai pegando aqui as informações da própria Bíblia, né? A Bíblia ela já traz muitas explicações nos seus textos. Muitas vezes a gente nem precisa recorrer aos livros e às informações históricas, culturais, né? Da geografia, da arqueologia, enfim. A gente muitas vezes só com informações que a própria Bíblia traz, ela explica ela mesma. Ou ela dá, né? Todas as informações aí que já são muitas vezes satisfatórias para o entendimento de um todo, né? Então vamos lá, ó. Atos capítulo 17, versículo de número 1 ao 9, quero ler com vocês na íntegra mesmo, tá? Só para a gente ter aqui um texto base mesmo, ó. E passando por Anfípolis, se vocês depois verem o mapa lá, verem o mapa, vai ver Anfípolis bem pertinho de Tessalônica. E Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Então olha só, lá na Grécia havia sinagoga dos judeus, irmãos, né? Só para a gente entender que o judaísmo ele tinha se espalhado de fato por muitos países, né? Desde lá da primeira diáspora. Diáspora quer dizer dispersão. A primeira dispersão que houve foi lá no cativeiro babilônico, né? Quem estudou a história da igreja aí já sabe, aliás, história do povo hebreu, história da igreja não, história do povo hebreu, né? Que é lá para trás de Cristo. Então, viu que lá no ano 600 aproximadamente, 586 exatamente, o povo foi levado cativo para a Babilônia. Aqui é a primeira dispersão dos judeus, saem da sua terra e se espalham aí por outras nações, né? Alguns voltam depois de 70 anos, profetizado por Daniel, Jeremias, aquela coisa toda, voltam, mas muitos seguem aí outros rumos e vão para outras culturas, vão para outros países, né? E a gente está falando de 600 anos antes de Cristo. Paulo está aqui então aproximadamente aí, ó, desde a primeira diáspora, ele já está 650 anos depois. Então imagina só quantos países, né, os judeus já tinham aí sido dispersos. Claro que a população, o judaísmo, Jerusalém era o centro de tudo, mas havia sim, tanto é que em Atos dos Apóstolos capítulo 2, a gente vê que muitos judeus que moravam em diversas nações, eles vinham, né, pelo menos uma, 2 ou 3 vezes por ano, algumas festas principais que havia em Jerusalém, eles vinham. Então Atos dos Apóstolos capítulo 2, lá onde desce o Espírito Santo, ali estão representadas todas as nações da época, tá? Só para a gente entender aí essa geografia, né, bíblica. Então Paulo ele se depara com uma sinagoga, né, dos judeus lá na cidade de Tessalônica. Verso 2, vamos lá acompanhar, verso de número 2. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as escrituras. Paulo então aqui com os judeus, né, disputando. É bem interessante esse termo aqui, né? Ele era um defensor mesmo da fé evangélica, né? A gente chama hoje de apologeta, né? Aquele que faz apologia da fé, a defesa da fé. Enfim, vamos continuar aqui, ó, verso 3. Expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram, ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, ou seja, não acharam nem Paulo e nem Silas, né? Trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas.
Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. Então, só para a gente entender aqui, ó, o que houve, né? Paulo chega nessa cidade de Tessalônica, encontra a sinagoga, começa ali a discutir com os judeus, né, a respeito das escrituras do Antigo Testamento, e ele prova, ele enfatiza a partir do Antigo Testamento que Jesus, que ele pregava, né, que já era conhecido em muitos lugares já daquele tempo, era o Cristo, era o Messias, né, que eles esperavam, que eles ansiavam. Então, Cristo aqui é a palavra grega, né? Paulo está num contexto grego, mesmo com os judeus aqui, ó, está num contexto grego, né, uma língua grega, e ele fala do Christos, quer dizer, o ungido, o enviado, que é a mesma palavra, né, do hebraico Messias. Então é a mesma palavra que um hebraico quanto é grego, mas os dois querem dizer a mesma coisa. É o enviado, o esperado de Israel desde Adão, lá no capítulo 3, verso 15 de Gênesis, né, que Deus disse que enviaria Jesus, que seria a semente da mulher e pisaria a cabeça da serpente. Quem Moisés falou, né, que um profeta iria ser levantado por Deus semelhante a ele. Enfim, todos os antigos, né, todo o Antigo Testamento, os profetas vinham falando de Jesus. Quando Jesus veio, os judeus rejeitam, Paulo então parte para os gentios e começa a falar então desse Cristo. Alguns aceitam, inclusive judeus, religiosos, gregos, né, a Bíblia enfatiza, muitas mulheres distintas também aceitam o evangelho, mas tem sempre os do contra, né, irmão? Tem aí os judeus, os religiosos, que começam a perseguir Paulo, pagam alguns vadios, é o que a Bíblia vai dizer, né? Depende da versão, pagam alguns vadios, para alvoroçar mesmo, bagunçar, irmão, fazer um alvoroço, vão lá na casa desse irmão Jason, que estava brigando Paulo. Quer dizer, esses judeus religiosos é o que fazem toda a confusão, começam a perseguir Paulo. Então esse é o cenário onde Paulo planta, onde Paulo começa essa igreja lá em Tessalônica. Só para a gente entender aqui que contexto adverso, que dificuldade Paulo enfrenta, né? A gente já vai aqui entendendo o cenário. Então o evangelho começou em muitas lutas, em muitas perseguições, em muitas dificuldades, e a gente vê uma delas aqui, é essa igreja aqui. Então, forçado a sair, porque Paulo foi perseguido mesmo, tá? E não era perseguido assim para ofender, não. Era para pegar Paulo, dar pedrada, torturar, prender, matar. Então não era brincadeira, irmãos. Tá? A vida do apóstolo Paulo era risco de vida mesmo, né? Risco de vida que ele passava. Então ele teve que fugir daquele local. Então, forçado a sair dali, Paulo foi para Bereia, né? Aquele famoso versículo do verso número 10. Vamos voltar em Atos Apóstolos, a gente vai recorrer lá de novo. É aquele famoso versículo, né, dos bereanos, que Paulo pregava, e os de Bereia foram mais prudentes, foram mais, como vai dizer o próprio texto aqui, né? Eles foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, que é o verso 11, tá? Capítulo 17, versículo de número 11. Isso que a irmã Ana Cláudia está fazendo aí é um crime, né? Deve estar comendo alguma coisa gostosa aí, a gente aqui na água, ó, na água e na bolacha. Vocês estão me ouvindo aí, meus amados? Então, tá tudo certinho aí, a internet de vocês? O quê? Tá, agora ouviram? Acho que travou aí alguma coisa, não foi? E agora, estão ouvindo? Vamos lá. Nem entendi. Vamos ver aqui, se volta aqui a internet. Deixa eu ver se voltou aqui. Pronto. Atos capítulo 17, tá? Atos capítulo 17. Então, a partir do verso 10, né? Já tem aqui um outro relato, tá bom? Falando, então, que Paulo, ele foi para a cidade de Bereia, né? Ele teve que sair, então, aí dessa cidade de Tessalônica. Ele ficou um curto tempo lá, só para a gente entender aqui um cenário mais geral, tá? E aí outro ministério breve que ele teve nessa cidade de Bereia, né, mas muito bem sucedido, foi interrompido novamente pela perseguição movida aqui pelos judeus, né? Desde Tessalônica eles foram perseguindo Paulo até Bereia. Então olha só, eles foram atrás mesmo, a perseguição era literal, perseguiram, foram atrás de Paulo. E a gente vê isso a partir do verso 10 até o verso de número 13. Aqui, ó, vamos ler. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Paulo tinha essa prática porque ele era um judeu, ele era um rabino, né?
E ele sempre, em cada cidade que havia uma sinagoga, ele entrava lá primeiro e lá ele tentava anunciar o Jesus, né? Mas ele sendo rejeitado, então ele ia, né, em outros locais da cidade. Mas Paulo tinha essa prática, ele usava na verdade, né, dessa estratégia, e era a oportunidade que ele tinha, por ser judeu, ter livre acesso a sinagogas. Sinagogas eram pequenas escolas, escolinhas, eram pequenos templos, né, dos judeus espalhados aí pelo mundo. Então todos os sábados os judeus se reuniam para orar e para ler as escrituras. Então Paulo aproveitava aí nessa deixa, né, e ele então, vindo de fora, tinha oportunidade lá, 5 minutos, beijinho na flor, uma saudação, e ele falava das escrituras e introduzia Jesus, tal. Então era isso que acontecia. Verso número 11. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras, se essas coisas eram assim. Então Paulo estava falando e esses judeus, eles iam de fato consultar, né, no Antigo Testamento, nos profetas, enfim, nos escritos lá e na lei de Moisés, se o que Paulo estava falando tinha ligação, tinha coerência com o Antigo Testamento. Então, por isso que ele diz que eles eram mais nobres, né? Foram mais prudentes. Verso 12 e 13. De sorte que creram muitos deles e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Olha só. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Então, olha só. Era um grupo que perseguia Paulo de cidade em cidade, irmão. Hoje é chamado de os haters, né? São os haters das redes sociais. Persegue o cara mesmo, aonde vai, né? Vai lá e tenta prejudicá-lo. Então, a seguir, Paulo viaja para Atenas. Olha só, a gente já está no verso 15 até o 34. Eu não vou ler, só para dar referência para vocês. Depois vocês leem em casa aí, tá? Aliás, vocês já estão em casa, né? Vocês leem depois, em outro momento, tá? Capítulo, que é o costume, a gente sempre fala em sala de aula, em casa vocês leem, vão na tarefa de casa, mas já estão em casa. Vamos lá. Então, depois vocês leem aí o capítulo 17, do verso 15 até o verso de número 34, que vai contar essa história, onde Paulo vai para Atenas, tudo mais, tá? E o interessante aqui é onde Timóteo se encontra com ele, tá? Então, indo para Atenas, Timóteo, né? Timóteo encontra com Paulo. Depois Paulo, ele envia o Timóteo de volta a Tessalônica para verificar a condição daquela nova igreja. Aí já nós vamos entrar na carta aos Tessalonicenses, tá bom? Então vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 15. Então as informações estavam lá em Atos, agora a gente já vai entrar nas informações da própria carta aqui, tá? Então, tudo bem, queridos, queridas? Né? Entenderam todo esse pano de fundo, pano histórico, como começou, perseguição, a viagem de Paulo aí por essas cidades. E aí ele encontra Timóteo. Timóteo, então, é enviado por Paulo de volta a Tessalônica, tá? Paulo está em outro local. E aí ele vai saber como está essa igreja. A gente tem que entender o seguinte, essa igreja, ela é recém-formada, recém-implantada. Os irmãos ali ouviram a mensagem do Evangelho, de 3 a 6 meses depois é que Paulo envia então Timóteo, ou seja, esses irmãos não sabiam muita coisa do Evangelho, né? Só para a gente entender, as igrejas, elas tinham poucas informações. Nós temos todas as informações do Evangelho, nós temos todas as informações doutrinárias, nós temos toda a Bíblia, todas as cartas. Aqui Paulo nem escrito tinha ainda, né? Então olha só, aos Tessalonicenses. Essa aqui possivelmente é uma das primeiras, talvez a primeira carta, né? Não, a primeira acho que é Gálatas. Mas um dos primeiros livros do Novo Testamento escrito. A gente vai ver mais para frente essa informação. Mas só para a gente entender, esses irmãos, eles não tinham essa informação toda. Eles só creram. Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador. Né? Jesus foi o Filho de Deus que morreu para salvar a humanidade. Basicamente era isso. E o que é o resumo do Evangelho, né? Mas lógico, vem toda depois uma doutrina, né, que Paulo escreve e os outros apóstolos, enfim. Mas esses irmãos não tinham quase nenhuma informação, mas eles acreditaram, eles creram que a mensagem de Paulo era de Deus, era verdadeira, né? Entrou na alma deles, eles nasceram de novo, geraram a esperança de um Salvador e tudo mais, enfim.
Mas aí a gente precisa entender. Então, Paulo envia Timóteo novamente, né, no capítulo 3 aqui, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1 ao 5. Vamos lá. Pelo que não podendo esperar mais, de boa mente, quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados, pois estando ainda convosco vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, melhor dizendo, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Então, Paulo, para a gente entender, Paulo tinha plantado a igreja lá, tinha ganhado irmãos para Cristo, foi forçado a fugir, né, para salvar a vida dele, mas de 3 a 6 meses depois ele envia Timóteo, tá, para saber como estava a condição desses irmãos, porque eles também estavam sendo perseguidos lá em Tessalônica, né? Eles não tiveram a mesma postura de Paulo de ter que fugir, mesmo porque eles tinham história lá, família, enfim. Paulo era um missionário, né, irmão? Paulo estava de passagem. Paulo tinha esse privilégio de aqui ter risco de morte, foge para o outro lado, né? Mas eles não. Esses irmãos, eles eram naturais daquele local. Então eles também estavam sendo perseguidos. Então Paulo se preocupa. Paulo é aquela pessoa que não apenas prega o evangelho e fala, ó, ganhei uma alma para Jesus, né? Que a gente fala, né? Vai numa igreja lá, prega lá e 10 pessoas aceitam Cristo, a pessoa ganhei 10 pessoas para Jesus. Ganhou coisa nenhuma, né? Às vezes a pessoa só pregou o evangelho, nunca mais vai ter contato com aquela pessoa, nunca orou por ela, nunca deu testemunho, nunca chorou com aquela pessoa, nunca de fato, né? Foi lá e pregou o evangelho. Às vezes ele só foi a ponta final do negócio, né? Muitas vezes quem ganha as pessoas para Cristo, irmãos, são pessoas que nem pregam, às vezes, na igreja, são pessoas que dão testemunho, parentes, amigos, né? Convidem para a igreja, enfim. Depois vai lá o pregador, prega e diz, eu ganhei para Jesus. E aí some, nunca mais vê aquela pessoa. Ganhou coisa nenhuma, apenas foi uma ferramenta de Deus para colocar a cereja no bolo, né? Alguma coisa desse tipo, tá? Mas Paulo não. Paulo, ele de fato, ele anunciava o evangelho, ganhava a pessoa para Cristo. Ele depois procurava saber como estava a condição desses irmãos, acompanhava esses irmãos, sofria por causa desses irmãos, chorava, orava, né? Procurava saber o estado, tentava fazer de tudo para retornar àquele local, para confirmar a fé dos irmãos, enfim. Paulo é o pastor, é aquela pessoa que não é só o evangelista, não é só o missionário, não é só o cara que vai lá e prega, mas é o cara que ele quer mesmo ter relação com cada pessoa que ele anuncia o evangelho. É uma coisa assim extraordinária para a gente aprender, né? Então, ao mesmo tempo que Paulo seguiu para Corinto, e a gente vê o capítulo 18 de Atos, só anotem, tá? A gente nem vai voltar lá, nem vamos ler não. Mas o Atos capítulo 18, verso 1 e 17, vai mostrar que Paulo vai para Corinto, né? Está em Atenas, vai para Corinto, toda a região ali chamada Macedônia, né? Que hoje conhecemos como Grécia. Timóteo, ao completar sua tarefa, ou seja, de voltar para Tessalônica, viaja também para Corinto, levando a Paulo as informações sobre a igreja dos Tessalonicenses. E a gente vê isso aqui no capítulo 3 também, versos 6, 7 e 8. Então vamos lá, 1 Tessalonicenses, né? Capítulo 3, versos 6, 7 e 8. Então o Timóteo vem trazendo para Paulo as informações que ele precisava. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, e de como sempre tendes boa lembrança, né? De nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Olha só que coisa interessante. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé, porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Que coisa interessante. Paulo, então, sabe da situação deles. Paulo agora, então, vai, né, continuar escrevendo, e ele vai, já sabendo qual era a condição desses irmãos, ele vai instruindo, e aí ele vai falar da vinda de Cristo. A gente vai ver mais para frente aqui, tá? Ó, o que levou Paulo a escrever essa carta, talvez, né, como eu falei, de 3 aí a 6 meses, foram o seguinte. Eu anotei aqui 3 propósitos
para Paulo escrever. Essa carta tem 3 propósitos, tá bom? Primeiro propósito dessa carta, né? Para expressar a alegria de Paulo pela fé e perseverança dos tessalonicenses em meio à perseguição. Então esse é o primeiro propósito, tá? Paulo expressa sua alegria, né, pela fé e a perseverança desses irmãos. Só para a gente entender, amados, embora essa igreja fosse novinha, né, irmãos ali, 3 meses, 4, 5, 6 meses que tinham aceitado Cristo, uma comunidade toda de fé. A gente não sabe o número de pessoas, mas pelo relato que a gente viu em Atos lá, são muitas pessoas, né? Porque em 2 ocasiões falam muitos homens, muitos religiosos, muitas mulheres. Então aqui devia ter um número considerável de irmãos. Uma comunidade de fé jovem. Não deu nem tempo para Paulo lá formar um pastor. Porque Paulo fazia muito isso, né? Ia no local, ganhava pessoas para Cristo, plantava uma igreja, né? Reconhecia que algum deles ali tinha um chamado pastoral, instruía essa pessoa, como ele fez com Tito, com Timóteo, enfim. E aí sim, aí ele ia para outro local, mas tinha um pastor lá. Então Paulo só ia, né, orientando esse pastor para que ele pudesse então ter a condição de cuidar desse irmão. Mas não deu tempo de nada aqui. Paulo teve que sair fugido, corrido, né? Então olha só, tinha uma comunidade de fé e não tinha um pastor ali, não tinha um líder maduro para que pudesse. Então Paulo, à distância, online, EAD, estava aí pastoreando esses irmãos, né? E olha só no capítulo 1, vamos voltar, estava no capítulo 3, vamos voltar para o capítulo 1, ou vamos para o capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Então, o primeiro propósito, Paulo vai expressar sua alegria pelos irmãos em Tessalônica perseverarem na fé, terem perseverança em meio às perseguições, né? E olha que coisa interessante, irmãos, eles têm essa comunidade de fé, embora sejam irmãos novos na fé, eles têm as 3 virtudes, tá certo? 3 virtudes que nós chamamos virtudes teologais, né? Virtudes que uma igreja bíblica precisa ter: fé, amor e esperança. Opa, tá aqui, ó. É que vai fugindo da câmera aqui, uma câmera tá para lá, outra tá para cá. Você não tem noção como tá bagunçado aqui o negócio. Uma tá invertida, né, meu? Aí eu faço para cá e vai um dedo para lá, outro para cá, é o mesmo dedo. Então assim, amor, fé, deixa eu pôr no meio, fé, amor e esperança, tá? É o que eles tinham aqui como característica. Capítulo 1, verso de número 3. Vamos lá, 3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da vossa caridade, né, amor, e da paciência da esperança, ou seja, perseverança, em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Então, por esses irmãos demonstrarem, tá, a firmeza na fé, a prática do amor e a perseverança em meio a dificuldades, é que Paulo escreve essa carta para expressar a alegria dele, né? Elogiar esses irmãos. Olha que coisa boa, em meio a tantas críticas, né, irmão? Parece que é só ofensa, é só paulada, é só, como diz os pentecostais, cajado na moleira do povo, né? A gente vê Paulo aqui elogiando. Olha como é saudável a gente elogiar os irmãos, né? Não são palavras lisonjas de falsidade, não, são elogios verdadeiros. Ô irmão, que bom, que coisa boa, te vejo crescendo na fé. Ô irmão, que bom que você teve essa postura aqui, está perseverando. A gente ter essa prática saudável, sincera, do elogio. Não sei se vocês sabem, mas a palavra elogio é a palavra que vem do grego, né? Eulogia, que é traduzido como, na verdade, abençoar. Olha que coisa interessante. Então a palavra abençoar no português vem da palavra eulogia. Olha só, né? Então quem elogia abençoa. Então a gente precisa elogiar mais as pessoas, abençoar mais as pessoas. Então Paulo aqui elogia esses irmãos. Olha só, a gente vê aqui, ó, continuando no capítulo 1, verso 9 e 10, olha só, a gente vê essas 3 virtudes aqui, ó. Desculpa, irmão. Vamos um pouquinho antes aqui, só para a gente pegar um texto mais completo, né? Verso de número 6, tá? Verso número 6. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo. Então Paulo fala, vocês receberam a palavra em muita dificuldade, muita adversidade e em muita perseguição, né? Tribulação que ele chama aqui. Mas eles receberam com alegria do Espírito Santo. Verso 7. De maneira que fostes exemplos a todos ou para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Olha só,
essa pequena comunidade lá na cidade de Tessalônica, pelo exemplo, o testemunho que eles deram, eles foram exemplo para muitas igrejas nessa região toda. Verso 8. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia, Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Olha que coisa linda a repercussão que teve esse grupo de irmãos dessa cidade, como se espalhou o bom testemunho deles por muitas outras regiões, hein? E nem tinha Facebook, hein? O negócio se espalhou assim. Vamos lá, verso de número 9 agora. As virtudes aqui, ó. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos vos converteste a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Aqui está a fé desses irmãos. Olha que coisa interessante, né? Então o verso de número 8 mostra a fé, o verso de número 9 mostra o amor. Então a fé, eles perseveraram, deram bom testemunho, né? Verso 9, eles amavam a Deus porque eles se converteram dos ídolos, eram idólatras, abandonaram toda aquela idolatria. Então eles de fato se curvaram diante da pessoa triuna de Deus, né? Verso de número 10, que é a esperança. E esperar esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que no livro da ira futura. Então a gente vê a fé, o amor e a esperança desses irmãos aqui, nesses 3 versículos, tá bom?